Doutor Luiz, H1N1, influenza, o que é essa doença? Na verdade, a infecção pelo H1N1 ou pela influenza é uma infecção viral do vírus tipo A, né? Que podem ter manifestações semelhantes. Só que o H1N1, na verdade, ele tem algumas complicações e todas as infecções virais, elas se complicam, né, com manifestações pulmonares que podem, inclusive, levar os indivíduos a uma insuficiência respiratória, internações em situações mais graves. Como é uma gripe, ela deve começar também com aqueles sintomas assim, aquela indisposição, aquela coisinha chata, talvez acumulada em um resfriado, né? Aí é aquele congestionamento todo. É assim mesmo os sintomas da influenza, doutor? Sim, as infecções, as manifestações clínicas do vírus H1N1 são semelhantes ao resfriado de uma forma mais acentuada. São aquelas coisas que normalmente as pessoas sentem, dor no corpo, uma dor de cabeça, uma febre, né? Às vezes uma dificuldade respiratória maior, uma tosse um pouco seca, depois pode se tornar produtiva, porque muitas vezes a manifestação viral ela se complica com uma infecção bacteriana, né? Que é uma forma de complicação da infecção, né? Mas as manifestações clínicas são muito semelhantes. É uma gripe que às vezes vem um pouquinho mais forte num primeiro momento, a gente pode classificar assim? Na verdade é um quadro gripal, manifestações semelhantes com uma intensidade maior do ponto de vista respiratório. Uhum. Agora, vamos falar então sobre, eu acho que é o ponto X da questão, a transmissão desse vírus aí. Como que se dá, o que a população precisa atentar aí, o que precisa mudar para a gente, nesse contexto da prevenção? Bom, todas as infecções virais, elas são transmitidas pela presença de gotículas, né, contaminadas da via respiratória. Mas o principal veiculador da infecção realmente são as mãos. Então eu acho que todas as pessoas devem tomar esse cuidado de estar lavando as mãos constantemente, passando o álcool, como já houve na epidemia passada, que houve aquelas manifestações, todos os restaurantes, todos os lugares onde haviam muitas pessoas transitando, que houvesse essa atenção principalmente com as mãos. Lembrando que ambientes fechados, né, normalmente a gente tem uma probabilidade maior de contaminação. Por quê? Porque você, no ambiente fechado, através do espirro, da tosse, pode levar esses vírus nas gotículas espalhadas no ar, do ponto de vista aerosol, e pode ser inalado por outras pessoas que estão sujeitas a contaminar. Estabelecendo aí, então, esse contágio aí. Chega aqui a pergunta da nossa telespectadora, a Flávia Borja, que está nos assistindo aí. Um abraço, Flávia, esposa do pastor Fernando, que aqui esteve conosco, nos dando aí as notícias do dia. Ela pergunta, a vacina da gripe disponível nas clínicas particulares, ela protege contra H1N1? Sim, a vacina contra a gripe, né, da influenza, protege contra H1N1. Então, é uma das coisas que agora começaram a ser feitas, inclusive já liberado em São Paulo, antes da época, porque nós estamos no outono, né, ainda não estamos no inverno. Provavelmente a incidência, a prevalência dessas infecções virais vão aumentar, né? Então, elas já estão sendo disponibilizadas em São Paulo. Então, as clínicas particulares que tenham essa vacina para a influenza, para o vírus, protegem contra o H1N1. Agora, doutor, tinha uma questão que eles estabeleceriam um novo lote dessa vacina, ela já mais, vamos dizer assim, atualizada, me permita aí até o vocabulário leigo, mas ela mais atualizada em que quem tomou essa versão anterior, naturalmente vai ter que tomar essa agora mais atualizada. Por que disso? Você sabe explicar para a gente? Bom, o ideal é que você tome a vacina sempre nas épocas, porque o que acontece normalmente com o vírus é que ele se muta,
né? Muitas vezes, de uma epidemia para outra, há uma mutação dos vírus. Então, essa alteração, essa atualização da vacina, ela previne essa mutação dos vírus atuais. Aí, quando a gente fala sobre essa prevenção, então nós vamos pensar nessa questão de ambiente. É importante que a casa esteja bem aberta e esses locais de grandes concentrações de pessoas, igrejas, shoppings, o que pode ser feito nesse contexto? Escolas, não é? Que podem ser feitos aí nesse contexto para ajudar na prevenção? Bom, a prevenção é normalmente o que você já disse, né, Serginho? Ambientes abertos, ventilados, bem ventilados e todos os cuidados, por exemplo, favorecer as pessoas que ali estejam, que previnam, às vezes, né, com o uso do álcool, lavagem das mãos, a facilidade, porque também são veiculadores de infecção. Às vezes um comprimento, né, às vezes um tocar com a mão contaminada pode, às vezes, propiciar a contaminação dos outros indivíduos. Então, essa prevenção seria adequada dessa forma, né, todos esses cuidados para favorecer isso. Além, é lógico, as pessoas vão sair todo mundo com máscara na rua para prevenir essas infecções, né? Mas assim, o cuidado de transmissão com outras pessoas, o contato direto com as outras pessoas. Agora, sobre como nós estamos falando de uma gripe e, por exemplo, para nós, hoje, Belo Horizonte, aí nós vamos ter uma máxima aí de 29, 30 graus. A umidade relativa do ar, ela está baixa, está em torno de 59%, é baixo, não é? Então, até dando aquela sensação de calor, é mais fácil, porque aí as coisas estão com as janelas abertas. Agora, os lugares que são mais frios, o pessoal já tende a fechar a janela, os carros já ficam fechados, as escolas, isso tudo é um problema se pensar. Também por isso que está antecipando essa vacinação, não é, doutor? A vacinação está sendo adiada, né? Aliás, na verdade, vocês estão liberando mais cedo, justamente para prevenção de infecções pelo H1N1, que posteriormente podem ocorrer na época do inverno. E lembrando que todas essas situações de baixa umidade do ar, né, podem favorecer alterações do trato respiratório e propiciar, além da infecção, outras manifestações respiratórias, como a própria tosse seca, como descompensação de problemas respiratórios como asma, né? Então, o ideal também que as pessoas, além da vacinação, além dos cuidados, façam bastante uso de líquido, bebam bastante água para proteção da via respiratória. Agora, doutor, aqui chega uma participação de uma das nossas telespectadoras, ela se chama Cecília. Ela disse que foi diagnosticado com vírus H1N1 e ela está em tratamento há 12 dias. E para a honra e glória de Deus, ela está dizendo que está se sentindo melhor. Só que ela pergunta se ela pode se vacinar ainda. Claro que pode se vacinar. Claro que se pode vacinar. Já passou a fase aguda, né, da doença, se ela teve realmente. Então, a partir de agora, na época da vacinação, ela deve ser vacinada. E lembrando que todas as pessoas que tiverem alguma manifestação clínica que possa sugerir H1N1, procurar um serviço de atendimento médico, porque hoje a gente faz o uso do Tamiflu, que é uma medicação, né, para todos os indivíduos que têm uma suspeita de H1N1, até para prevenção de complicações da própria infecção do vírus. Aí que vem uma pergunta importante aqui. Sobre o diagnóstico, como se chega a essa conclusão de que não é só uma simples gripe? Estamos falando da influenza A, H1N1. Como chegar a esse diagnóstico? Bom, chegando no diagnóstico, inicialmente tem as manifestações clínicas. As alterações radiológicas do H1N1, elas são muito inespecíficas. Elas podem se confundir com outras infecções virais ou até com manifestações bacterianas, né? Agora, você pode fazer isolamento do vírus, só que o isolamento do vírus muitas vezes demora muito para você fazer o diagnóstico. Então, quando a gente faz a tentativa do isolamento do vírus, né, antes disso a gente já faz a prevenção com a medicação para prevenir as complicações, ao invés de ficar esperando muito tempo até se fazer o diagnóstico. Agora, doutor Luiz, chega uma pergunta para a gente da Regina do Paraná.
sobre uma polêmica aí que a mídia veicula, mas o senhor, como um especialista, um infectologista, pode nos orientar bem. Existe uma notícia que a vacina não é segura, que ela pode gerar outros problemas. Na Europa e nos Estados Unidos não estão usando mais. E gostaria da opinião do senhor sobre essas notícias aí. Bom, Regina, do Paraná. Todas as vacinações, na verdade, elas não têm 100% de segurança. Isso depende muito da resposta individual de cada indivíduo, né? Às vezes ela pode ter uma positividade menor do que em outros indivíduos. Agora, lembrando que toda vacinação, como qualquer medicação, tem os seus efeitos adversos. Mas, mesmo assim, mesmo o indivíduo não tendo 100% de segurança, ele deve ser orientado a ser vacinado. Ainda assim deve ser orientado. Sim. Aí também chega uma outra pergunta aqui para o senhor também. Pessoas que sofrem com rinite, por que não libera a vacina no SUS? Porque aí vai atingir, imagino que seja pela prioridade de algumas outras pessoas mais sensíveis. Na verdade, é o seguinte, o esquema de vacinação ele se faz da seguinte forma: está sendo liberado agora, inicialmente para as pessoas que trabalham na área de saúde. Posteriormente vai ser liberado para as pessoas que têm aumento de risco da contaminação. Então, quais são essas pessoas? As pessoas que têm doenças crônicas, os pacientes diabéticos, os pacientes que usam corticoide, os pacientes que têm imunossupressão, os outros pacientes que têm alguma doença mais crônica, os cardiopatas, nefropatas, pneumopatas, eles devem ter a prioridade para depois ser liberado para a população de uma forma geral. Então, dentre essas pessoas da população geral, os indivíduos que têm rinite ou qualquer outra manifestação vão estar liberados com a possibilidade de ser vacinados. A indicação inicial são dos pacientes que têm risco, né? As pacientes que eu já citei, né? Os pacientes idosos com mais de 65 anos e as crianças com menos de 2 anos. Agora, doutor, vou fazer uma pergunta assim, talvez complicada um pouquinho. Nesses surtos aí de dengue, zika vírus, chikungunya, todos esses males aí transmitidos pelo Aedes aegypti, essas pessoas que às vezes estão sob suspeita dessas doenças ou já estão num quadro, né, que sugira essas doenças, para se prevenir até de uma H1N1, eles podem ser vacinados? Eles podem ser vacinados, não tem problema nenhum, porque a vacinação não vai interferir, né? É lógico. Vírus, outra... na verdade, as duas são vírus, mas vírus. Só que um é por... As manifestações clínicas dessas doenças, dengue, chikungunya ou zika, a partir do momento que você saiu da fase aguda da doença e estiver em recuperação, posteriormente não tem problema nenhum de vacinação, eles podem ser vacinados. Podem ser normalmente, né? Ótimo. Agora, doutor, quais seriam, né, as complicações de uma H1N1? As manifestações, porque quando o vírus ele penetra no sistema respiratório, ele altera toda a dinâmica. Então, às vezes, uma das complicações mais frequentes são alterações e propensão de uma infecção bacteriana em cima dessa infecção viral. Então, os indivíduos podem cursar com uma pneumonia mais grave, podem evoluir às vezes com uma insuficiência respiratória, inclusive tendo necessidade de irem para um local uma unidade de tratamento intensivo para prevenção das complicações de insuficiência respiratória. Muitos indivíduos têm, às vezes, serem entubados, colocarem numa ventilação mecânica por causa de uma complicação de uma pneumonia grave bacteriana em cima dessa infecção viral. Doutor, chega também uma outra pergunta, o senhor está andando longe, viu? Agora nós vamos lá para o Maranhão, né? Em Arame, lá no Maranhão, responder para a Daiane. Só para ficar bem claro, especialmente aí para a população, a dúvida dela, o senhor já falou, mas só para frisar aqui. Já tomei essa vacina, mas parece que quando eu tomo, pioro. Fico gripadíssima. Por favor, me explique. Chego até a pensar que não faz efeito nenhum. Bom, isso é uma complicação que todo mundo, às vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm, não é? Eu me lembro que quando começaram as vacinações para as pessoas mais velhas, falaram que a vacinação matava. Não existe isso, existem efeitos colaterais. O que acontece quando uma pessoa toma uma vacina?
ela tem uma reação do próprio organismo a essa vacina, porque na vacina o vírus é atenuado. E essa vacinação, quando é feita, esses indivíduos vão apresentar o quê? As mesmas manifestações, às vezes, que os indivíduos têm como uma infecção viral, que é uma mialgia, uma coriza, o nariz escorrendo, uma febrícula. Isso são reações decorrentes da vacina. Não quer dizer que a pessoa está piorando ou que não fez efeito. Não, ele fez efeito. Ela teve as manifestações da vacina, mas ela está prevenida contra as infecções virais que posteriormente podem ocorrer. Quais são os exames que precisam, então, ser feitos para diagnosticar H1N1? É a pergunta da Geralda Pinto, de Governador Valadares. Então, procurar inicialmente um serviço médico, o médico que vai estar acompanhando essa paciente irá fazer um exame de urina, de sangue, né, que pode ter uma alteração no exame. Os leucócitos, os glóbulos brancos podem alterar, principalmente as custas de linfócitos, que são células específicas para as infecções virais. Além disso, um raio-x de tórax, como eu já disse, são manifestações inespecíficas no raio-x. Não dá para você falar, olhar um raio-x de tórax e dizer isso é um H1N1. E, posteriormente, a tentativa do isolamento do vírus. Agora, doutor, olha só, meu nome é Maura, possivelmente aqui de Belo Horizonte. Queria saber se tomar essa vacina pela rede particular, quando vier a campanha para a população, ela pode tomar de novo? Não, o seguro morreu de velho aqui. Mineiro não perde a viagem, não perde o trem, não perde também a vacina, né? Bom, o que eu aconselho é o seguinte: se você vai tomar uma vacina numa rede particular e vai ter que pagar por ela, não há necessidade de tomar outra vacina. Se você não é ou não faz parte do grupo de risco dessas doenças ou desses pacientes que tenham cardiopatia, nefropatia, né, doenças crônicas, uso de medicamento como imunossupressores e puder esperar a vacinação, né, pela via normal, pelo governo, podem esperar normalmente, tendo os cuidados necessários para contrair o vírus, que é ambiente aberto, limpar as mãos, evitar contato direto com pessoas que tenham problemas respiratórios. E não há necessidade de tomar novamente. Olha só, uma outra telespectadora coloca aqui pra gente: minha filha já tomou a vacina para a gripe e ela tem bronquite, ok? Mas sempre ainda está tossindo e gripada. Parece que a vacina não resolveu nada. Parece que são duas coisas aqui distintas, né? A bronquite é uma coisa, a tosse, né, outra. Lembrando que bronquite, o diagnóstico de bronquite às vezes é um diagnóstico mais clínico. É a presença de tosse repetida durante 2 a 3 meses, num período de 1 ano, de 2 anos, aliás, nessa repetição desse quadro. Então, essas manifestações, elas podem ser feitas decorrentes da bronquite. Ela ter tomado a vacina não quer dizer que essa vacina não fez efeito, né? Essas manifestações podem estar agregadas ao quadro da própria bronquite, né? Agora, quanto tempo ela tomou essa vacina? Ela tomou a vacina 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Se ela já tomou 1 ano atrás ou 2 anos atrás, nessa vacinação agora, nessa próximo calendário da vacinação, ela deve fazer a vacinação novamente. E até olhar também a questão da própria tosse, que nem sempre está ligada ou ao estado gripal e nem talvez ali a bronquite também pode ser, né? Sim. Agora, doutor, sobre essa vinda antecipada, o que vem aí veiculado pela mídia é aquilo que se trouxe, por exemplo, para quem fez essas viagens aos Estados Unidos, já estão saindo do inverno também deles lá, então aí vem e trouxeram para o Brasil. Isso é verdade? A forma de contaminação, como eu disse, é através da via respiratória, a contaminação das mãos. As pessoas que já vêm transitando com o vírus, né, decorrente das viagens, né, de estar em outros países onde havia o inverno, podem realmente trazer o vírus para o nosso meio, né? E esse contato com as pessoas que tenham predisposição podem realmente transmitir o vírus. Agora, doutor, pensando num futuro bem próximo, nós vamos passar o inverno, junho, julho, só que ali chegando já em agosto nós teremos as Olimpíadas.
E essa turma toda que vem da Europa, vem dos Estados Unidos, como que fica isso para a população de um modo geral? O que deve se tomar de cuidado, até numa medida de ações públicas para aí a prevenção? Para a prevenção são os cuidados, a vacinação agora nesse período, né? E quando chegar a outra época, a época já de agosto, setembro, quando houver um aquecimento, o tempo tiver mais quente, a probabilidade de transmissão do vírus vai ser muito menor. Isso. Dr. Luiz Wellington Pinto, infectologista, nos falou aqui tudo sobre H1N1 aqui, tirou as suas dúvidas, telespectador. Então, em seu nome, eu quero agradecê-lo aqui pela presença, por ter prestado esse serviço aqui de utilidade pública aí para o Brasil todo através da Rede Super. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Serginho, pela participação e me coloco à disposição para todas essas pessoas, seus telespectadores, e a vocês do programa, se houver necessidade, estarei muito honrado de voltar aqui novamente. Uma honra toda nossa e volte sempre mesmo. Tá bom. Vamos precisar. Tá bom, muito obrigado. Yes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.